Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Andréia, vou trabalhar a disciplina de filosofia. Primeiramente, eu quero dar os parabéns a vocês, a todos que conseguiram superar as dificuldades e chegar até aqui. Eu peço que vocês tenham ainda um pouco mais de paciência e dedicação para vencer mais essa etapa que nós estamos iniciando agora, que seria o terceiro e o quarto bimestre. Então, hoje eu vou contar para vocês a famosa tragédia grega Édipo Rei, escrita por Sófocles por volta de 427 a.C. Nessa tragédia, conta-se que Laio, rei de Tebas, recebeu uma profecia do oráculo de que o seu filho haveria de assassiná-lo e casar-se com a própria mãe. Por medo de que a profecia se realizasse, o rei de Tebas pegou seu filho recém-nascido e mandou que um escravo o matasse. Porém, o escravo não teve coragem de matar a criança. Então, ele furou seus pés e a pendurou em uma árvore. Um pastor que vinha passando por ali levou a criança para o reino de Corinto para que ela fosse adotada. E ela acabou sendo adotada justamente pelo rei de Corinto, Pólibo, que não podia ter filhos. A criança foi chamada de Édipo por ter os seus pés inchados. Quando adulto, Édipo consultou o oráculo também e este lhe disse que ele desgraçaria sua família, assassinando seu pai e tomando sua mãe por esposa. Como ele amava muito seus pais adotivos, ele resolveu partir de Corinto para evitar que essa profecia se cumprisse. Na estrada, Édipo encontrou-se com alguns viajantes que o ordenaram a sair da estrada para que a condução pudesse passar. Édipo não quis sair, acabaram envolvendo-se em uma briga e, tomado de fúria, ele acabou matando esses viajantes. O que Édipo não sabia é que justamente esse viajante era o rei de Tebas, Laios, que na verdade era seu pai biológico. Então ele seguiu para Tebas à procura de solucionar o problema da esfinge, que era um monstro que estava assolando a cidade. Esse monstro colocava um enigma e somente quem conseguisse desvendar esse enigma poderia entrar na cidade. E quem não o desvendasse era morto na mesma hora. Édipo resolveu o enigma da esfinge e entrou na cidade. E como prêmio, ele recebeu a mão de sua mãe em casamento, a viúva Jocasta. E assim, uma nova desgraça caiu sobre a cidade. E o oráculo revelou que isso estava acontecendo porque o assassino de Laios estava vivendo impunemente entre os tebanos. Édipo teve grande empenho em solucionar mais esse mistério. E quando ele descobriu que ele mesmo era o assassino de Laios, que Laios era seu pai biológico e que ele havia tomado sua mãe por esposa, tomado de grande desespero, cegou-se com um alfinete de Jocasta e saiu vagando no exílio. E esta, ao saber que havia se tornado esposa de seu próprio filho, acabou por tirar a própria vida. E aí, pessoal, o que vocês acharam da história? Essa é realmente a famosa tragédia grega, né? Quando a gente pensa essa tragédia dentro de um contexto filosófico, nós podemos nos colocar uma grande questão. Afinal, nós somos livres ou determinados? É dentro desse contexto que eu venho introduzir o conteúdo que nós iremos estudar agora no B3 e B4, ou seja, filosofia existencialista. O pensamento existencialista, por meio de vários autores, vem trazer a reflexão filosófica mais para perto do ser humano, de forma mais individual, de forma mais profunda sobre a psique humana, como que o ser humano pensa, sente e age. O interessante nessa história é que vocês, como vocês foram vendo, a tragédia se realizou justamente porque a todo instante as pessoas tentavam evitar que ela acontecesse. Então, aí nós podemos pensar sobre várias questões, sobre o destino, sobre o fatalismo e sobre a liberdade. Então, até que ponto nós somos livres para fazermos as nossas próprias escolhas? Se a gente for trazer essa reflexão para a nossa própria vida, vocês acham que nós estamos aqui para cumprir um destino, um propósito já pré-estabelecido? Ou vocês acreditam que nós estamos aqui, somos livres para criar o nosso próprio destino,
para traçar a nossa própria trajetória? Ou ainda vocês acreditam que tudo que acontece segue uma lei natural, que nós não podemos fugir? Que mesmo que a gente queira tomar uma outra decisão, nós acabamos sendo levados para o outro lado. O que vocês pensam sobre isso? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. Nós temos aí a imagem de Édipo e a Esfinge, né? É quando ele chega lá no portão de Tebas e tem que desvendar o grande mistério. Então, olha só que monstro horroroso ali que é a Esfinge. Então, olha só a questão que eu coloquei para vocês. Afinal, somos livres ou somos determinados? Então, quando a gente fala de necessidade, fatalidade, determinismo, significa que não há lugar para a liberdade. As coisas já estão fixadas de maneira irreversível, já estão pré-estabelecidas. Então, se a realidade natural segue leis causais, né, se dentro da realidade cultural as normas são obrigatórias, ou seja, se a nossa consciência, nossa vontade já estão determinadas por leis que nos obrigam a tomar determinada decisão, como falar em liberdade? Será que nós somos realmente livres? Aprofundando um pouco esse conceito do determinismo, é um termo empregado a partir do século XIX para se referir às relações causais necessárias, que regem a realidade conhecida e controlada pela ciência. Com o desenvolvimento do positivismo por Auguste Comte, os fenômenos passaram a ser observados e o conhecimento pode ser comprovado pela experiência, e a partir daí a criação de leis universais, ou seja, as leis científicas, né, das ciências naturais e das ciências humanas também. Então, quando a gente pensa no ser humano, nós podemos abordá-lo também como um objeto, quando a gente pensa assim, na psique do ser humano. As ciências humanas, da sociologia, psicologia, elas vêm ali estudar os fenômenos que acontecem com o homem e também submeter às leis, tanto naturais quanto culturais. É até interessante comentar que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele vai emprestar o nome da tragédia de Sófocles justamente para nomear um complexo que ele desenvolveu na sua teoria psicanalítica, chamado complexo de Édipo, onde ele fala desse triângulo amoroso entre o pai, a mãe e a criança. Como vocês veem, ela está bem relacionada a essa questão da psique humana, de forma bem profunda. Avançando um pouco aqui na questão, eu trago para vocês, então, o Sartre, o grande propagador aí do pensamento existencialista, um intelectual de grande importância na década de 60, e aqui nós temos uma citação dele. Olha o que ele vai dizer. O homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo, e que só depois ele se define. Então, ele vem o quê? Que ele vem contradizer a questão do fatalismo e do determinismo, né? Então, ele diz ali, ó, que o homem primeiramente existe e depois ele se define. Então, vem aquela frase famosa dele ali, ó, dentro do pensamento existencialista, que diz assim: a existência precede a essência. Então, o homem, tal como concebe o existencialista, se não é definível, é porque, primeiramente, não é nada, só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. A outra questão importante aqui é essa pegada ateísta de Sartre, né? Então, o homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja. Como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência. O homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Então, aí é o pensamento de Sartre,
que ele coloca nessa responsabilidade do homem. Outra frase famosa de Sartre é quando ele diz: nós estamos condenados a ser livres. Então, olha o paradoxo, estamos condenados a ser livres. Olha, se a nossa vida está pré-determinada, nós seguimos um destino, então a gente pode ficar muito cômodo, independente do que você fizer, você vai acabar naquela mesma realidade. Então, quer dizer, você perde a sua responsabilidade sobre a sua vida. Agora, quando diz aqui, olha, o homem não é mais que o que ele faz, ele se define, né? Ele próprio vai se construir. Aí a coisa fica complicada, né? Quando nós nos vemos responsáveis pelos nossos atos. Então, a nossa vida depende das nossas escolhas. Mas, voltando àquela questão, se estamos subordinados completamente a leis e causas que condicionam nossos pensamentos, sentimentos e ações, então a liberdade se torna ilusória. O que vocês acham? Essa liberdade que Sartre diz ali do homem se construir, então ela, já que nós seguimos leis e causas pré-determinadas que nos condicionam, tanto culturalmente, socialmente, psicologicamente, quem já tem aí um certo estudo sobre a questão do inconsciente sabe que nós não somos senhor dos nossos atos. Muitas vezes nós somos motivados a atitudes que nós não sabemos nem explicar por quê. São pulsões que provêm do nosso inconsciente. Então, se nossos atos são motivados sem que conheçamos o que nos mobiliza a agir, a liberdade humana não passaria de uma simples ilusão? Respondendo a essa pergunta, né, o que seria essa liberdade? Onde estaria essa liberdade que Sartre fala? Né? Então, ele coloca ali que a liberdade é a escolha incondicional que o próprio ser humano faz de seu ser e de seu mundo. Ou seja, se você, diante de uma situação, você escolhe conformar-se ou resignar-se, é uma decisão. Ou seja, conformar-se ou resignar-se é uma decisão tão livre quanto não se resignar nem se conformar. Ou seja, diante de uma situação, se você se conformar, beleza, foi sua decisão. Se você se revoltar, ou seja, você dizer, não, eu não aceito essa situação da forma que ela está colocada para mim. Ambas as decisões são livres. Você vai fazer a sua escolha. Então, toda e qualquer decisão que tomamos e toda e qualquer ação que realizamos são livres, tanto conformar-se como não conformar-se. E aí, ali a frase que eu já havia citado antes, né? Estamos condenados à liberdade, ou seja, todo o peso da nossa responsabilidade, certo? E aqui nós poderíamos entrar em Nietzsche, quando ele fala da questão da lei do eterno retorno, onde ele traz a ideia de que a nossa vida iria repetir-se, repetir-se e repetir-se num eterno loop. Se você pensasse hoje que a sua vida vai se repetir mais uma vez e mais uma e eternamente, você ficaria feliz ou triste? É uma forma de você analisar a sua própria vida. Se você ficar feliz, é sinal que você está tendo uma boa vida, que você está fazendo boas escolhas. Se você ficar triste, é sinal que você não está vivendo uma boa vida. E se você não está vivendo uma boa vida, segundo Aristóteles, é porque você não está no lugar que você deveria estar. Você está fora do seu lugar no cosmos. Você ainda não encontrou a sua ilha de Ítaca. Voltando aqui, frisando mais uma vez, toda e qualquer decisão que tomamos e toda e qualquer ação que realizamos são livres. E são justamente essas decisões e essas ações que definem a humanidade dos seres humanos. Então, está aí a contribuição de Sartre. Apesar de, no final, o desespero vencer e ele acabar tomando essa decisão irracional, Édipo não foi um ser passivo, ele foi em busca de sua identidade, né?
Então, a tragédia consistiu justamente em revelar a luta contra o destino, levada a cabo pela pessoa que emerge como ser de vontade. No caso aqui, Édipo, ele lutou contra aquela situação. A escolha dele, a liberdade dele foi em tomar decisões e fazer escolhas para que ele fosse o autor, digamos assim, dos acontecimentos da sua vida, né? Tanto que no final, quando Édipo se segue, ele diz: foi o deus Apolo que me quis submeter a essa amargura. Porém, a mão que golpeou meus olhos não foi a de ninguém, senão a minha. Que mais pudera eu desejar ver se a vista só me dava desprazer? Então, aqui seria a liberdade que Sartre coloca, né? Olha só, a mão que golpeou os meus olhos não foi a de ninguém, senão a minha. Por mais que ele tivesse submetido a ações que fugiam ao seu controle, a escolha foi a dele de ter cegado seus próprios olhos. Afinal, somos livres ou determinados? Fica o questionamento, né? Uma das características da filosofia é que ela não vem trazer verdades prontas e acabadas, mas estamos sempre num movimento contínuo de reflexão. E nesse momento, com essa tragédia, lá no contexto da Grécia Antiga, é quando surge essas buscas, a tentativa de reflexão, de autoconhecimento e de desejo de autonomia, retrata o logos nascente, né? Essa busca pela razão, aquela passagem do pensamento mitológico para o pensamento racional, não é? Daí em diante, a filosofia representará o esforço da razão em compreender o mundo e orientar a ação. Quando nós compreendemos melhor a nós mesmos, nós compreendemos melhor o mundo, e a partir dessa compreensão, nós podemos orientar as nossas ações para vivermos uma vida melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E, assim que possível, estarei disponibilizando o roteiro das atividades com textos e vídeos complementares para que vocês possam estar aprofundando esse conhecimento e realizar as atividades para que nós possamos concluir mais essa etapa. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.